Ei, pessoal. Hoje à noite a gente vai viajar para um lugar quente, arenoso e ligeiramente obcecado por gatos. O Antigo Egito. Imagine só, você com os pés descalços na poeira dourada de Tebas, segurando um gato no colo que não parece nada impressionado com o fato de estar sendo preparado para ser enterrado como realeza. Não é exatamente o seu gato doméstico comum, embora ele tenha o mesmo olhar julgador. Você acabou de chegar à cidade. Atravessou dunas, passou por aldeias cheias de cheiros estranhos e templos que parecem estar em constante briga com o vento. Sua missão? Trabalhar como aprendiz de decorador de tumbas. Mas não qualquer tumba. Tumbas para gatos sagrados. E, sim, isso existe. Você não sabe ao certo se está empolgado ou só desidratado. Mas o calor te dá uma leve tontura enquanto você entra pela primeira vez nos limites da cidade. A cidade de Tebas é animada, mas não barulhenta. As pessoas caminham, devagar, como se o tempo tivesse tirado férias. A maioria dos adultos carrega cestos, urnas ou algum tipo de tigela com algo que não dá para identificar de imediato. Você jura que viu alguém equilibrando um peixe seco na cabeça. Seu mestre, um senhor de expressão pacífica e pele curtida de sol, te encontra na entrada da oficina. Ele não sorri. Apenas aponta para o felino enrolado nos seus braços e diz: "Esse aí vai para Bastet. Cuida bem dele." Você não sabe ao certo se isso é uma ordem ou uma ameaça, então apenas assente respeitosamente. Agora, antes de se acomodar, aproveita esse momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente curtir esse tipo de viagem relaxante no tempo. E me diz aí nos comentários de onde você está assistindo e que horas são agora. Agora apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para criar aquele som de fundo suave. E vamos mergulhar juntos na jornada desta noite. Você entra no ateliê pela primeira vez. O cheiro te acerta como um tapa de seda. Uma mistura de resina doce, pedras esfretinta e algo que lembra incenso queimado no calor do deserto. Há gatos por todo lado. Alguns vivos, outros bem, a caminho de outra existência mais confortável e eternamente acariciada no além. Seu mestre aponta para uma mesa baixa, coberta por rolos de linho, pequenos potes com substâncias grudentas e ferramentas que parecem saídas de uma sala de tortura, mas para fins religiosos, é claro. Um dos gatos vivos te encara com ares de autoridade. Ele pisca devagar, como se dissesse: "Boa sorte, humano. Seu primeiro dia é só observação." Você aprende que gatos são considerados manifestações terrenas da deusa Bastet, uma divindade que representa proteção, música e festas com tamborins, aparentemente. Mas o que importa agora é que todo gato que serve um templo ou nobre importante recebe, depois da morte, um ritual completo. Historicamente falando, os egípcios mumificaram milhões de gatos. Literalmente milhões. Alguns estudiosos acreditam que eles eram oferecidos como presentes votivos em templos, quase como velas acesas hoje. Outros sugerem que havia até uma indústria de mumificação de animais, o que levanta algumas sobrancelhas acadêmicas, principalmente pela quantidade de múmias felinas encontradas com ossos ausentes ou de outros animais. Sim, às vezes o gato era um pouco simbólico demais. Mas hoje, o seu gato é de verdade. Gordo, peludo e, pelo visto, de uma linhagem nobre. Ele ronrona, ou talvez rosna. É difícil dizer. Seu mestre te mostra o espaço onde a tumba será montada. Ainda está em branco. Só as paredes lisas e o teto em pedra, esperando pelas primeiras pinceladas de eternidade. Há uma calma curiosa ali. Você sente como se os ecos fossem domesticados, como se não ousassem incomodar um espírito felino em potencial. Você passa o fim do dia carregando potes de tinta mineral, espanando poeira invisível de superfícies e tentando não espirrar com o cheiro persistente de mirra. O sol começa a se esconder atrás das colinas e o céu se pinta com tons de cobre e roxo escuro. Você se senta à sombra da entrada, o gato ainda no colo, agora dormindo como se não fosse virar múmia amanhã. E pela primeira vez, você se pergunta: será que existe uma versão felina do paraíso egípcio?
Um lugar onde os humanos obedecem. As almofadas são eternas e ninguém jamais atrasa a comida. Você acorda com o som de patas. Não de cavalos, mas de gatos. Muitos gatos. Eles caminham pelo templo com a segurança de quem manda ali. E sinceramente mandam mesmo. É o seu segundo dia em Tebas. E por mais que tente parecer tranquilo, você ainda está tentando entender como exatamente foi parar em um templo dedicado a divindades felinas. Seu mestre te guia em silêncio por um corredor revestido de hieróglifos e baixos relevos. As paredes brilham com a luz suave de tochas, revelando cenas pintadas com tanto cuidado que os pelos dos gatos parecem se mover. Gatos sentados, gatos em procissão, gatos recebendo oferendas de peixe seco e, claro, gatos ignorando humanos importantes. Você chega a uma câmara ampla e fria, apesar do calor do lado de fora. Ela exala um perfume espesso, quase doce demais, de incenso queimado. Bastet é cultuada aqui, dizem. A deusa com corpo de mulher e cabeça de gata, muitas vezes retratada segurando um sistro. Aquele instrumento musical que parece um chocalho nervoso. Os sacerdotes a honram com rituais que misturam música, perfumes e oferendas que, para um leigo, se parecem bastante com um banquete de aniversário de gato. Você observa em silêncio enquanto um grupo de sacerdotisas, com roupas brancas leves e colares azul turquesa, deposita pequenos peixes e flores diante da estátua dourada de Bastet. Uma delas acaricia um gato preto sentado sobre uma almofada elevada. O gato sequer pisca. Ali, você sente a transição. Não é mais só um ofício. Você percebe que decorar uma tumba de gato não é só pintura e tinta. É devoção, é cerimônia, é algo que claramente tem mais prestígio que decorar a tumba de um soldado comum. Os gatos, afinal, são intermediários. Eles veem o invisível, dizem os locais. E como negar? Eles encaram cantos vazios por horas com olhos arregalados. Ou estão vendo espíritos, ou lembraram de um trauma antigo com pepinos. Enquanto você explora o templo, nota que muitos dos trabalhadores deixam oferendas pessoais nas esquinas. Pequenas pedras, pedaços de tecido, ossinhos de peixes secos, um gesto simbólico. Os mais supersticiosos dizem que pedir proteção a Bastet pode evitar pragas, ladrões e pesadelos com escorpiões. Um dos sacerdotes, um homem de idade indefinida e uma barba que parece ter sido desenhada à régua, se aproxima de você com uma expressão enigmática. Ele pergunta: "O gato já teve nome?" Você hesita. Nome? O gato no seu colo já mordeu seu braço 2 vezes e derrubou um pote de óleo sagrado. Mas não, ninguém comentou sobre nome algum. Ainda não. Você responde. Então que seja chamado de Neferu. Significa o bonito. Você olha para o animal, que boceja com os olhos semicerrados e o hálito de peixe velho. Combina Neferu. Agora ele tem nome. E com nome, vem respeito. É isso que o sacerdote diz antes de se afastar, deixando você e seu mestre sozinhos na sala principal do templo. As paredes dessa câmara estão cheias de ícones de Bastet segurando gatinhos ou cercada por pessoas dançando com taças erguidas. Uma festa divina, aparentemente patrocinada por gatos. Historicamente, o culto a Bastet se espalhou bastante durante o Império Novo. Muitos egípcios viam nela não só uma deusa da proteção, mas também da alegria doméstica, da música e, em versões mais antigas, até da guerra. Sim, Bastet já teve um lado mais afiado. Mas ao longo dos séculos ela foi suavizada, transformada em uma figura maternal, carinhosa e extremamente bem perfumada. Você se aproxima da principal estátua da deusa, coberta por ouro e pedras semipreciosas. Neferu ronrona alto e, como se já soubesse, pula da sua lape e se acomoda respeitosamente aos pés da imagem sagrada. Seu mestre assente com aprovação. É um momento simbólico. Você sente isso. Como se aquele ronronar criasse uma ponte invisível entre o mundo dos vivos e o descanso eterno felino. Ou talvez Neferu só tenha achado o chão fresquinho,
Nunca dá para saber com gatos. Ainda assim, você permanece ali, em silêncio, absorvendo o ambiente. As tochas tremulam. Um perfume de mirra e canela se espalha no ar. Os tambores do templo batem suavemente ao longe, quase como uma batida cardíaca, distante. E o som contínuo do ronronar parece envolver tudo em uma espécie de casulo sonoro. Historiadores ainda discutem se o culto a Bastet era de fato central na religião popular egípcia, ou se sua fama foi exagerada por viajantes gregos que se encantaram demais com os templos cheios de felinos. A verdade é que os registros arqueológicos não mentem. Onde havia Bastet, havia gato. E onde havia gato, havia alguém esfregando óleo perfumado nele com uma devoção que faria um influencer de skincare se sentir preguiçoso. Neferu levanta, espreguiça-se longamente e caminha em direção à saída da câmara como se dissesse: já fiz minha parte, agora humanos continuem com o trabalho. E é exatamente isso que você fará. Você acorda mais cedo desta vez. O sol mal começou a dourar os telhados achatados de Tebas e o ar ainda está fresco, com aquele breve momento em que o deserto finge ser habitável. Neferu está dormindo sobre um rolo de linho, como um rei muito ocupado tirando um cochilo estratégico antes de sua eternidade mumificada. Seu mestre já está de pé, desenhando cuidadosamente linhas guia nas paredes internas da tumba. Ele te entrega uma vara de junco com a ponta tingida e aponta para o canto inferior de uma parede lateral. É hora de você começar a praticar, mais longe das áreas sagradas. Nada de borrar o que é divino com sua caligrafia de principiante. Você se ajoelha e começa. O gesto de riscar a parede com linhas suaves usando carvão e tinta mineral é quase hipnótico. Não demora para seu corpo encontrar um ritmo e, surpreendentemente, seu traço é decente. Seu mestre murmura algo que você não tem certeza se é um elogio ou só uma constatação. Na parede ao lado, ele esboça uma cena mais elaborada. Neferu, cercado por almofadas, sendo abanado por 4 servos humanos. Um deles está segurando um peixe em uma bandeja com expressão solene. É claro que tudo isso é simbólico. Ou será que não? A fronteira entre devoção e exagero no Egito Antigo é finíssima, quase artística. Enquanto você trabalha, ele te conta que as cenas pintadas nas tumbas não são só decorativas. Elas servem como mapas para a alma, guias visuais para o pós-vida. Gatos, ao contrário dos humanos, aparentemente não precisam passar pelo mesmo julgamento de Osíris. Eles já nascem com aquele olhar de superioridade celestial que diz: já fui aprovado, querido. Você mergulha no trabalho, tentando captar cada curva do pincel como se pintasse diretamente na pele de um deus felino. A tinta é feita com ocre vermelho e um pouco de goma vegetal, e o cheiro lembra terra molhada misturada com ervas esmagadas. É reconfortante, quase terapêutico. Ali perto, Neferu observa você com um olho só aberto, claramente julgando sua composição de cores. Ou talvez só querendo saber onde está o peixe do dia. Historicamente, as tumbas de animais nobres eram decoradas com a mesma seriedade das tumbas humanas. Há registros arqueológicos que mostram gatos com braceletes, coleiras de pedras preciosas e até pequenas coroas. Alguns até tinham sarcófagos personalizados com seus rostos esculpidos em madeira, como uma versão antiga e bem mais cara de uma estatueta de porcelana. Você começa a decorar uma das cenas centrais. Neferu em um barco, navegando por um rio tranquilo em direção ao paraíso felino. Há árvores frutíferas nas margens e, por algum motivo, almofadas flutuando como lírios. Um servo humano rema, enquanto o outro abana Neferu com um leque em forma de pata. Seu mestre ri baixinho. Isso aqui vai ser comentado por eras. Talvez até cause debate em alguma escola do futuro. De fato, estudiosos modernos ainda discutem o simbolismo das cenas nas tumbas de animais. Eram apenas uma extensão do culto aos deuses? Um reflexo do status social do dono? Ou havia mesmo uma crença genuína de que o gato, enquanto ser sagrado, precisava de um ambiente confortável também após a morte? A tinta escorre um pouco da sua vara de junco.
Você a limpa devagar e refaz a linha, com cuidado. Nada pode parecer apressado. A morte aqui não é um fim, é um projeto de design espiritual. Neferu espreguiça-se mais uma vez. Levanta com dignidade, felina e caminha para perto da parede recém-pintada. Ele senta-se exatamente diante do barco que o representa. Você e seu mestre se entreolham. Ele aprovou, diz seu mestre. Agora sim podemos continuar. Você sente que essa aprovação muda algo em você. Talvez seja só o orgulho bobo de ver seu trabalho reconhecido. Talvez seja o calor. Mas há uma paz estranha naquela sala cheia de pigmentos e areia. Ao cair da tarde, você ajuda a selar parte da parede com uma camada fina de resina vegetal. O cheiro preenche a tumba, doce e envolvente, quase narcótico. Um sacerdote entra, balançando um pequeno incensário de bronze, e entoa um cântico lento em honra a Bastet. A melodia parece andar pelas paredes. Você senta-se por um momento de frente para a pintura do barco. Imagina-se ali, no lugar de Neferu, um rio calmo, remos lentos, um leque ondulando o ar quente, almofadas de linho macio sob o corpo. Não, parece um mau destino. Um dos aprendizes mais jovens aparece e sussurra algo engraçado sobre Neferu ter mais privilégios na morte do que ele terá na vida. Todos riem baixo como se estivessem com medo de ofender o gato. Neferu pisca, boceja, vira-se de costas para o grupo e dorme. Uma resposta bastante clara. O calor do dia se insinua cedo, e você já está no interior abafado da tumba quando o ar ainda parece respirável. Seu mestre distribui pequenos pedaços de alabastro, argila e tinta mineral sobre uma bandeja de madeira, como quem prepara um ritual. E de certo modo, é isso mesmo. Hoje, vocês vão pintar os objetos da eternidade de Neferu. Você começa com um item curioso, um arranhador feito de madeira de acácia que lembra vagamente um obelisco minúsculo. Seu mestre explica que é simbólico. Não porque alguém acredite que Neferu vá realmente arranhar alguma coisa no pós-vida, mas porque representa estabilidade e prazer. Uma lembrança do que foi bom na vida terrena. Gatos, afinal, não. Precisam de muito para serem felizes. Um canto de sombra, um som reconfortante e algo para arranhar, como os móveis do faraó, segundo diz a lenda. Você decora o arranhador com pequenos hieróglifos que indicam sua função, como se fosse uma etiqueta mágica, para afiar as garras eternas de Neferu. Ao lado, uma pequena tigela de cerâmica pintada com peixinhos estilizados. Você adiciona ondas ao redor, quase como se estivesse ilustrando um prato gourmet de um restaurante para gatos. Historicamente, os egípcios realmente acreditavam que os objetos pintados nas tumbas, ou melhor ainda, as miniaturas de argila e pedra colocadas dentro delas, teriam vida útil no além. Era a magia das representações. Se você precisava de comida, bastava pintar comida. Se precisava de servos, esculpia servos. E se era um gato, bem, aí você ganhava almofadas pintadas com lótus, ratos feitos de ouro e tigelas cheias de peixe desenhadas com o mesmo cuidado de um mural real. Neferu caminha entre as peças que estão sendo organizadas no chão, como um curador felino em sua galeria particular. Ele cheira a tigela de cerâmica e, sem cerimônia, deita-se dentro dela. Você ri baixo. O espaço mal comporta seu corpo, mas ele parece satisfeito. Isso é um bom sinal, diz seu mestre. Se ele dorme sobre algo, é porque pertence a ele, ou está desafiando você a provar o contrário. Você observa a próxima peça. Uma almofada feita de papiro trançado. Você a decora com padrões de estrelas, imitando o teto do templo de Dendera. Uma imagem do céu noturno, para que Neferu jamais se esqueça da beleza acima da terra. Um toque poético, mas também prático. Afinal, o além pode ser eterno, mas não precisa ser entediante. Você sente que cada pincelada carrega um cuidado silencioso, como se sua tinta transmitisse não só pigmento, mas intenção. Os egípcios valorizavam isso. Um objeto feito às pressas, sem respeito, poderia falhar em sua função sagrada. E você definitivamente não quer irritar um gato divinizado. Eles já são temperamentais o suficiente em vida.
Entre os objetos, há um brinquedo peculiar, uma bolinha feita de linho amarrado com fios dourados. Seu mestre explica que, segundo algumas inscrições do templo de Bubastis, brinquedos assim eram colocados para garantir que o espírito do gato não ficasse entediado. Um gato entediado na eternidade? Imagine o caos. Ele murmura, arranhando os pilares do Duat. Você responde rindo. Enquanto você pinta, ouve ao fundo um grupo de sacerdotes entoando cânticos. Um som lento, grave, que ecoa pelas pedras como se viesse do próprio subsolo. Neferu, ainda deitado na tigela, ronrona, baixinho, acompanhando o som. E por um instante, o espaço inteiro parece vibrar com uma harmonia suave e contínua. Há debate entre historiadores sobre a real função desses objetos funerários felinos. Alguns dizem que eram gestos simbólicos, uma homenagem do dono humano ao animal amado. Outros acreditam que a elite realmente esperava encontrar seus gatos no pós-vida, vivos, exigentes e confortáveis. Há inclusive registros de rituais específicos para garantir que o Ba, o aspecto espiritual do gato, conseguisse reconhecer seus pertences e descansar em paz. Você finaliza o último item do dia, um leque pintado com penas de íbis, para ser eternamente agitado por servos desenhados na parede. Neferu já se mudou para outra almofada e parece profundamente adormecido, talvez testando a funcionalidade dos itens em um sonho pré-eternidade. Seu mestre passa os olhos por tudo. Bom trabalho. Ele terá um além confortável. Você guarda os materiais, limpa os pincéis e observa por um momento as peças secando ao sol. Tudo ali parece parte de um mundo pequeno, ordenado, feito sob medida para um único ser. E de algum jeito, isso traz uma calma difícil de explicar. Os sons da tumba diminuem. Os sacerdotes se recolhem. O perfume de resina e óleo de cedro paira no ar como um cobertor leve. E você, silenciosamente, se despede dos objetos. Eles já não pertencem mais ao mundo dos vivos. Você caminha com passos hesitantes pelo mercado do oeste de Tebas, equilibrando uma sacola de papiros na mão e tentando não tropeçar em uma tartaruga que parece ter decidido que o meio da rua é seu trono pessoal. O sol está generoso, como sempre, e o cheiro no ar mistura pão de cevada recém-assado com um leve toque de, talvez esterco de hipopótamo. Você tenta não pensar muito nisso. Seu mestre, o decorador-chefe Hori, mandou você buscar amuletos para a tumba do Sr. Purhotep, o gato da esposa de um nobre local que jurava que o felino conseguia sentir a chegada da cheia do Nilo com precisão meteorológica. Agora, Purhotep será enterrado com todos os privilégios de um pequeno faraó peludo. E cabe a você escolher os amuletos que garantirão sua transição suave para o mundo dos mortos. Você entra em uma barraca coberta por panos tingidos com índigo, onde o ar é fresco e cheira a mirra. A vendedora, uma senhora de olhos afiados e nariz pontudo envolta em lenços com estampas de escaravelhos, sorri sem mostrar os dentes. Para um gato, ela pergunta antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Você assente. Importante? Ela pergunta de novo. Ele comia uvas direto da mão da esposa do vizir. Você responde. Ela faz uma careta de aprovação e começa a tirar pequenos objetos de uma cesta de vime. Você observa um desfile de miniaturas, escaravelhos esculpidos, olhos de ouros, pequenos anubis com expressão de quem já viu coisas, demais peixinhos em faiança azul que brilham como se tivessem acabado de sair do Nilo. Cada um tem um propósito, explica ela. O escaravelho para a proteção, o olho de Horus para a visão no além. O peixinho aparentemente é só porque ele era bonitinho. Historiadores ainda discutem se esses amuletos tinham realmente valor espiritual específico, ou se na prática, os artesãos e comerciantes apenas empilhavam objetos simbólicos, até que alguém dissesse, tá bom assim. Você está começando a suspeitar que era a segunda opção. Você tenta fazer escolhas práticas. Um escaravelho? Claro. Um olho de Horus? Sim. Um pequeno bastão com uma pata de gato na ponta? Ela diz que é para o espírito de Purhotep bater nos espíritos menores que tentem incomodá-lo.
Um tipo de régua felina do além. Você não discute. Curiosamente, há também um amuleto em forma de rato, mas de cabeça para baixo. Você pergunta por quê. É um aviso, diz ela, para os ratos do além saberem que ali quem manda é gato. Você compra 2. A sacola começa a pesar e seu braço dói. Você agradece, mas antes de sair, ela insiste que você leve também um amuleto mais moderno, feito por seu sobrinho. É um pequeno disco com desenhos abstratos. Para acalmar o espírito, ela diz, parece um botão mal feito. Você leva mesmo assim. De volta ao ateliê, Rory examina os amuletos com um olhar crítico. Ele segura o peixinho azul e comenta: não, combina com os olhos do gato. Ele era âmbar, lembra? Você olha para ele esperando que seja uma piada. Não é. Vocês passam o resto da tarde posicionando os amuletos ao redor da miniatura de sarcófago. Alguns vão dentro, no pequeno compartimento onde repousará Purhotep, que ainda está em fase de secagem aromática. Outros serão pendurados nas paredes ou inseridos nas rachaduras artísticas do mural lateral, quase como se fizessem parte da decoração. Um escriba aparece para registrar oficialmente os amuletos selecionados. Ele escreve tudo com uma lentidão solene. Ao final, você pergunta por que isso é tão formal, já que estamos falando de um gato. Um gato sagrado. Ele corrige. Membro da casa. E membro da casa recebe amuletos de acordo. Ele aprovou, diz seu mestre. Agora sim podemos continuar. Você lembra da sua própria casa. No caso, um cubículo compartilhado com 2 outros aprendizes e uma parede cheia de mofo sagrado. Nenhum de vocês teria uma múmia ou sequer um amuleto. Talvez um dia, você limpa o suor da testa. O ar está denso com incenso e poeira de linho. Os olhos ardem. Na hora de fechar a tumba temporariamente para que a secagem continue sem interferências, Rory coloca o olho de Horus bem no centro do pequeno peito de Purhotep e murmura algo inaudível. Você acha que ele disse boa viagem, majestade? Mas talvez tenha sido não me faça voltar para trocar isso, hein? E enquanto o sol se põe por trás dos telhados de Tebas e os gatos vivos começam a aparecer nos muros para observar ou julgar os humanos, você se pergunta se, no fim, esses amuletos são mais para o conforto dos vivos do que proteção dos mortos. Talvez seja isso. Ou talvez os gatos saibam coisas que você não sabe, o que, convenhamos, seria totalmente típico dos gatos. O dia começa cedo, e você já está coberto de manchas de pigmento antes mesmo de perceber que esqueceu o café da manhã. O ateliê cheira a suor, poeira e um toque persistente de resina, de pinho, o que seria poético se não estivesse impregnando sua túnica há uma semana. Hoje, Rory decidiu que você vai trabalhar com as cores sagradas. E claro, ele não quer apenas preencher os espaços. Ele quer emoção, profundidade e respeito cromático à alma felina. Você não sabe exatamente o que isso quer dizer, mas finge que sim. Sobre a mesa de pedra estão os pigmentos puros, pedaços de minerais quebrados, moídos e misturados, com clara de ovo ou goma arábica. Azul egípcio feito de sílica, cobre e muito otimismo. Ocre vermelho vindo do deserto. Amarelo de orpimento. Perigoso se inalado, o que é, claro, o que você faz sem querer logo nos primeiros 2 minutos. Historiadores ainda discutem se os egípcios compreendiam completamente a toxicidade de certos pigmentos. Mas ao ver seu colega Nefer tossir como se tivesse inalado um escorpião, você tem quase certeza de que sabiam e apenas ignoravam. Você começa pelas bordas do mural, onde deve pintar uma fileira de papoulas em tom vermelho tijolo. Cada flor deve ser idêntica à anterior, com variações tão sutis que só um gato muito exigente notaria. Claro que você erra logo na terceira. Enquanto tenta corrigir o traço com um pincel feito de pelo de jumento, esperançosamente lavado, seu cotovelo encosta num potinho de azul lápis lazuli. Um segundo de distração, um leve esbarrão e, splash, seu pé, a pedra do chão e a parte inferior da parede agora estão tingidos com o azul mais nobre da paleta egípcia. Você congela.
Hori olha para você com olhos de esfinge. Por um momento você pensa que será demitido, ou mumificado por engano. Mas então ele dá de ombros e diz: agora tem o céu nos seus pés. Ande com cuidado. Você respira. Aos poucos vai ganhando ritmo. Pintar folhas, traçar olhos de gato, em miniatura. Preencher o espaço com símbolos de fertilidade felina e tranquilidade eterna. Hori insiste que os olhos dos gatos nas pinturas nunca devem estar completamente fechados. Eles precisam enxergar o além, diz ele. E os ratos do além, principalmente. Uma parte do mural representa uma espécie de banquete pós-vida. Para o gato, com tigelas de leite, peixes dançando. Literalmente, você pinta um usando sandálias. E almofadas empilhadas. Uma de linho azul, uma de seda dourada, uma que parece feita com penas de íbis. Você pergunta se está exagerando. Hori responde: não se pode exagerar para um gato. Você entende agora por que tantos aprendizes desistem nos primeiros meses. Há perfeccionismo, sim. Mas também há uma alegria absurda nisso tudo. Um senso de que, mesmo com as mãos sujas, os olhos ardendo e as costas pedindo clemência, você está contribuindo para algo sereno. Ridiculamente solene, uma colega passa carregando uma tigela com resina, esbarra no mesmo pigmento que você derramou, e agora temos uma trilha azul cintilante indo até o canto da tumba. Ninguém limpa. Hori observa e murmura. Um sinal de que Bastet aprovou. Você finge acreditar, porque é melhor que encarar a ideia de esfregar pedra com areia por 2 horas. À tarde, o sol se infiltra pela entrada da tumba, projetando luz dourada nos pigmentos úmidos. O azul vibra como uma joia líquida. O ocre aquece os contornos dos bigodes felinos. Você está pintando um pequeno rato na beira da parede, com expressão de pânico educado quando sente uma mão no ombro. Bom traço, diz Hori. Seu rato parece mesmo estar refletindo sobre a vida. Você agradece, e ele sai mastigando um pedaço de figo. No canto do ateliê, há um conjunto de pigmentos guardados para ocasiões especiais. Púrpura de concha, preto de osso calcinado, verde esmeralda de malaquita. Você se aproxima e observa, mas não toca. Ainda não tem esse direito. Talvez um dia, quando estiver pronto para pintar um gato que foi conselheiro espiritual da própria Bastet, eles deixem você usar. Ao final do dia, suas mãos estão tão coloridas quanto o mural. Seu nariz coça por causa da poeira, e você tem certeza de que não vai conseguir tirar a mancha de azul do seu pé pelos próximos meses. Mas o mural está tomando forma, e você começa a entender que, para os egípcios, arte não era apenas beleza, era função, eternidade, magia em forma de pinceladas. Você senta no chão frio, recostado na parede ainda úmida, e observa o gato central do mural, pintado em pose altiva sobre uma almofada dourada, olhando direto para você. Ele parece estar julgando. Você sente que passou no teste. Você acorda com a garganta um pouco áspera e um leve zunido no nariz. Nada de novo. Depois de tantos dias respirando pó de pigmento, fumaça de óleo e, ocasionalmente, restos de papiros queimado, seu olfato já está um pouco conformado. Mas hoje é o dia dos aromas. Os sacerdotes de Bastet disseram que a tumba precisa ser ambientada com dignidade sensorial, o que, traduzido para o vocabulário do seu supervisor Hori, significa: vamos passar o dia inteiro mexendo com ervas, e se você espirrar no altar, eu te amarro com linho. Você chega ao templo com o sol ainda baixo, e o ar da manhã carrega um cheiro fresco de folhas esmagadas. O chão do pátio foi varrido, e uma linha de braseiros em forma de lótus solta volutas lentas de fumaça. Há algo tranquilizante nisso, até você sentir o primeiro aroma forte do dia: mirra. A mirra é aquela resina que parece ter sido extraída do joelho ressecado de algum deus ancião. Tem um cheiro que oscila entre farmácia muito velha e madeira úmida com pretensões de místico. Você finge que gosta, porque todos ao seu redor fingem também. Inclusive o gato branco que está enrolado sobre uma almofada, observando todos com a expressão de quem sabe dos seus pecados.
Hoje, você vai aprender a preparar um incenso próprio. Os ingredientes estão dispostos em tigelas de cerâmica, resina de olíbano, pétalas de lótus secas, canela do Alto Egito, raiz de papiro moída e uma substância indefinida que lembra queijo muito cansado. Musk vegetal, dizem. Você acredita porque não quer mais perguntas. Misturar tudo exige cuidado. Os egípcios acreditavam que o aroma certo poderia guiar a alma de um gato até os campos de juncos eternos. Já o cheiro errado poderia causar desorientação espiritual, ou pior, ronronar eterno fora de sintonia. Você trabalha com um almofariz, esmagando a mistura até formar uma pasta grudenta. O som é pegajoso. O cheiro começa suave, adocicado, depois desvia inesperadamente para algo que lembra as axilas perfumadas de um faraó em campanha militar. É estranho, mas não desagradável. Historiadores ainda debatem se o uso desses perfumes era simbólico, medicinal ou simplesmente estético. Há registros de fórmulas guardadas com mais zelo do que receitas de pão. E você entende por quê. Uma combinação errada pode fazer o ambiente parecer menos descanso eterno e mais armário ancestral fechado por acidente. Você posiciona um pequeno disco de argila com a pasta sobre o braseiro. A fumaça sobe lenta, formando uma espiral graciosa antes de desaparecer no teto da tumba. Um cheiro novo toma o espaço, levemente terroso, com um toque doce e quase ansioso. Você não tem certeza se cheiros podem ter emoções, mas este claramente quer agradar. Ao seu lado, um dos sacerdotes murmura palavras rituais. Ele segura um leque feito de penas de garça e move o ar na direção de uma pequena estátua de Bastet. A deusa tem olhos de cobre e uma expressão impassível, mas o gato branco da almofada estica o pescoço como se aprovasse. Um segundo aroma é preparado, este mais fresco, com hortelã selvagem e casca de acácia. Enquanto você moe as folhas, escuta um colega contando que certa vez um incenso foi tão forte que fez o escriba da tumba cair no sono por 2 dias seguidos. Ou ele só estava cansado, diz, dando de ombros. Você prefere acreditar na versão mágica. Enquanto o novo perfume queima, você nota uma corrente de ar sutil trazendo cheiros antigos do interior da tumba. Umidade de pedra, pó de linho e algo que pode ser o eco aromático de um gato mumificado. Um cheiro meio amendoado, meio biblioteca esquecida. Você lembra de uma seção do pergaminho de instruções que Rory fez você decorar. Que o perfume da tumba seja um sussurro no nariz do falecido e nunca um grito. Poético, sim, mas também um alerta prático. Ninguém quer acordar um espírito com um incenso mal equilibrado. No meio da tarde, você participa de um ritual mais elaborado. Um recipiente com gordura vegetal é aquecido e essências concentradas são derramadas ali. Entre elas, óleo de lírio do Nilo e essência de tâmara. O cheiro resultante é tão doce que você sente sua língua formigar. E então vem o cheiro final, o incenso sagrado da noite. Este só é preparado com supervisão direta. Ele contém pétalas de lótus azul fermentadas, extrato de tamareira negra e um toque de resina de árvore que só cresce em um oásis específico que ninguém lembra exatamente onde fica. Você segura a respiração quando o sacerdote despeja a mistura no fogo. A fumaça que surge é azulada, densa e se espalha com lentidão hipnótica. Você sente o tempo desacelerar. Até Rory para e observa em silêncio. Até o gato branco se levanta, se espreguiça e se acomoda de novo, como se reconhecesse o cheiro do próprio túmulo futuro. O sol se põe. A tumba está agora mergulhada num perfume ancestral que parece flutuar entre as pedras. É uma sensação quase tátil, como se você estivesse caminhando por dentro de uma memória. Você sai do templo com o nariz entupido, a túnica impregnada e a nítida certeza de que nunca mais sentirá cheiro de lótus da mesma forma. Mas tudo bem, você se acostuma. Até porque, como diz o ditado que Rory repete com frequência desconfortante, o olfato é o primeiro a se render à eternidade. Você chega cedo à necrópole. O céu ainda está rosado, o ar fresco e a areia
range sob suas sandálias como se soubesse que hoje é dia de cerimônia. Não é qualquer enterro. É o funeral de uma gata do palácio, ou melhor, da Dama Bastet Merit, como consta no papiro oficial. Título completo: Protetora dos almofadões sagrados, caçadora de insetos não sagrados, ronronadora nas noites de lua cheia. Ori está especialmente tenso. Ele carrega uma prancheta de madeira. Sim, elas existiam, mais ou menos, com os passos da cerimônia anotados em ordem sagrada. Hoje tudo precisa sair, como nos hinos de Anubis, entende? Ele diz, suando na testa. Você só assente e tenta não parecer mais nervoso que ele. A tumba já está preparada. Um pequeno mausoléu de pedra entalhada com símbolos de proteção, flores de papiro e murais delicados mostrando a gata em todas as suas glórias. Dormindo, comendo, ignorando os servos, dormindo de novo. A estátua em sua homenagem brilha com folhas de ouro. Ela tem olhos de lápis lazuli e um leve sorrisinho que diz: claro que eu mereço isso tudo. A procissão começa. Um grupo de músicos toca flautas de junco e tambores de cerâmica, em ritmo lento. Sacerdotes caminham à frente, queimando incensos do tipo que você agora reconhece de olhos fechados. Atrás deles, carregadores levam a pequena arca onde repousa a múmia felina. Ela foi embalsamada com linho de alta qualidade, decorado com amuletos minúsculos, cada um colocado com intenção cerimonial e, claro, cuidado para não amassar os bigodes. Você caminha ao lado, segurando uma cesta com pétalas de flor de lótus para espalhar pelo caminho. Em tese, isso representa o renascimento e a pureza. Na prática, você tenta não tropeçar enquanto distribui as pétalas com a graça de alguém que claramente não foi treinado para isso. O momento mais importante é a chegada à entrada da tumba. Ali, um sacerdote mais velho recita a oração das 7 vidas, pedindo a deusa Bastet que receba a alma da gata e, se possível, devolva uma de suas vidas para uso futuro, talvez como outro gato palaciano, ou quem sabe como uma brisa perfumada nas tardes de festival. Historiadores ainda discutem se essas cerimônias felinas eram mais simbólicas ou efetivamente religiosas. Alguns dizem que os gatos eram de fato vistos como canais divinos. Outros acham que a elite egípcia apenas elevava seus bichanos a um status que justificasse toda essa logística funerária. A verdade provavelmente está no meio, como quase tudo no Egito Antigo. Você entra na tumba junto com os outros artesãos. A múmia é colocada em seu sarcófago delicado, com entalhes de flores, estrelas e ratos pintados como se estivessem sorrindo, o que é ao mesmo tempo fofo e estranho. Pequenos brinquedos de madeira, inclusive uma réplica de um cervo segurando uma tigela de leite, são dispostos ao redor. Depois, você ajuda a empilhar oferendas, tigelas com peixe seco, potes com creme perfumado, que cheira vagamente, a pepino e desespero, travesseiros bordados e um cobertor de lã felpuda. Sim, um cobertor, porque mesmo no além, ninguém quer passar frio. Uma parte curiosa da cerimônia envolve o jogo da cauda. Um assistente segura uma mini escultura de rato e a move discretamente atrás da estátua da gata, como se encenasse uma caçada simbólica. O gesto é repetido 3 vezes, cada vez mais devagar, até que a caçada termina com um pequeno toque na pata da estátua. Isso, segundo os rituais, sela a alma no conforto da vitória eterna. Você observa tudo com um misto de admiração e incredulidade. Em algum ponto você esquece que é só um gato. Tudo no ambiente parece conspirar para que você sinta que, sim, essa pequena criatura de olhos de âmbar e pulos silenciosos era de fato uma espécie de rainha. O momento do fechamento é solene. Os sacerdotes colocam a tampa do sarcófago com cuidado. Um deles derrama óleo perfumado sobre as bordas. Você ajuda a posicionar os selos de cera com o símbolo de Bastet e uma pata estilizada. É tudo muito cerimonioso, muito meticuloso e absolutamente gloriosamente entediante. Finalmente, a tumba é selada. Todos se afastam e um silêncio confortável se instala. O som das flautas diminui.
O vento sopra levemente por entre os pilares. Você sente que o mundo inteiro tirou um pequeno cochilo respeitoso. Enquanto o grupo se dispersa, Rory se aproxima, olha para você com um suspiro e diz: ela teria aprovado. Você balança a cabeça, ainda tentando acreditar que participou de um funeral mais refinado do que qualquer nobre jamais terá. No caminho de volta, você percebe que seu manto está coberto de pétalas, poeira de pedra e um leve cheiro de peixe seco. Você dá de ombros. É o uniforme de quem sepultou uma deusa de 4 patas. Você achava que já tinha visto tudo. A procissão, os amuletos, a escultura sorridente, o jogo da cauda. Mas Rory está com aquele sorriso sutil, de quem sabe mais do que deixa transparecer. Quer ver onde os gatos importantes de verdade são enterrados? Ele pergunta casualmente, enquanto enrola um pedaço de papiro com anotações de cerimônia. Você, claro, faz que sim com a cabeça antes mesmo de entender o que ele quer dizer. E assim, ao final do dia, vocês deixam a necrópole principal e seguem por um pequeno desvio nas falésias calcárias. A entrada é discreta, quase invisível. Uma fissura na rocha coberta por trepadeiras secas e areia acumulada. Rory puxa uma alavanca camuflada, e uma laje de pedra desliza com um rangido que soa como um gato espreguiçando a coluna. Vocês acendem lamparinas com óleo e descem por uma passagem baixa e abafada. O ar é denso, mas não desagradável. Você sente cheiro de mirra antiga, couro curtido e algo que lembra biscoito de peixe. Melhor não investigar. Essas tumbas não estão nos registros oficiais. Rory sussurra, como se os próprios gatos pudessem estar ouvindo. Aqui ficam os felinos VIPs, os verdadeiros conselheiros espirituais, companheiros de reis e favoritos da deusa. Você entra em uma câmara abobadada, surpreendentemente bem preservada. O chão é coberto com ladrilhos pintados. Alguns mostram pegadas de gatos douradas que parecem ter sido impressas por criaturas reais. No centro, sarcófagos minúsculos repousam sobre plataformas elevadas, cada um coberto com mantos de linho, bordado e pedras semi-preciosas. Um deles tem esmeraldas no formato de ratinhos. Outro, uma escultura de bastão com penas de ibis amarradas, que você jura ter visto vibrar levemente. Será o vento, ou o misticismo felino. Você se aproxima de um dos túmulos e lê a inscrição. Mewemhet, que sonhava em voz alta e inspirava profecias. Um gato oráculo? Rory explica que certos gatos eram mantidos em templos como intérpretes dos humores divinos. Suas reações a perguntas sagradas eram anotadas, analisadas e às vezes interpretadas como decisões oficiais. Historiadores modernos ainda não chegaram a um consenso se isso era levado a sério ou se era, basicamente, um jogo de interpretação criativa. O que se sabe é que muitos desses gatos tinham seus próprios sacerdotes, cuidadores e, claro, tumbas luxuosamente secretas. Na parede, há um mural mostrando um grupo de escribas sentados em silêncio enquanto um gato em trono elevado lambe a própria pata diante deles. Você não consegue evitar um sorriso. Audiência divina, diz Rory. Você avança por um corredor lateral e encontra uma sala menor, com objetos cuidadosamente dispostos em prateleiras de pedra, miniaturas de camas, tigelas de prata, pequenas esfinges em argila com olhos pintados. No canto, um nicho com brinquedos, bolas de linho, bonecos de camundongo, sininhos, e o que parece uma escultura de um servo humano tentando brincar com um gato e sendo ignorado com altivez. Arte representacional, murmura Rory. Alguns dizem que foi feita por um artista da corte especializado em retratar desdém felino. Há também uma parede coberta de hieróglifos com poesias dedicadas a gatos ilustres. Uma delas diz: tu que saltas entre mundos, com olhos de luar e passos, sem peso, aceita este peixe seco como sinal de minha devoção. Poético? Sim. Excessivo? Definitivamente. Relaxante? Curiosamente também, há algo estranhamente reconfortante em saber que uma civilização inteira parou para escrever versos a criaturas que provavelmente derrubavam potes cerimoniais de propósito.
Enquanto você observa uma escultura de alabastro em formato de caixinha de areia cerimonial, sim, exatamente isso. Rory menciona que arqueólogos do século XIX ficaram perplexos ao descobrir essas tumbas escondidas. Alguns chegaram a publicar artigos discutindo se seriam apenas tumbas simbólicas ou se os egípcios realmente achavam que seus gatos eram reencarnações divinas. Spoiler: eles achavam. Ou fingiam muito bem. Você se senta por um instante em um banco de pedra. A câmara está silenciosa, exceto por um leve gotejar vindo de algum lugar distante. O calor da lamparina dança nas paredes, fazendo as pinturas do... Você se senta por um instante em um banco de pedra. A câmara está silenciosa, exceto por um leve gotejar vindo de algum lugar distante. O calor da lamparina dança nas paredes, fazendo as pinturas de gatos parecerem se mover lentamente, como se observassem você. Mas não de maneira ameaçadora, mas como se estivessem decidindo se você merece ficar. Rory se aproxima com um tom mais sério. Nem todos conhecem esse lugar. Não está em nenhum mapa. A gente só traz os que respeitam. Você entende? Não se trata apenas de saber fazer pigmentos ou pintar caudas graciosas. Trata-se de reconhecer a importância do detalhe, do gesto, da memória. Mesmo quando o assunto é um gato que passou a vida dormindo em almofadas e perseguindo sombras. Especialmente quando é esse o assunto. Antes de sair, você toca levemente um dos sarcófagos. Ele é frio e liso, e parece murmurar uma aprovação silenciosa. Ou talvez só precise de uma limpeza. Ainda assim, você se sente aceito. Parte da guilda dos decoradores de gatos sagrados. Um título que ninguém fora daquele túnel jamais entenderia, mas que, curiosamente, começa a parecer reconfortante. Você acorda no dia seguinte com as costas ainda doloridas da aventura da noite anterior nas tumbas secretas. Rory não aparece de manhã, o que provavelmente significa que ele está descansando ou tentando convencer um gato a sair de cima de um manuscrito sagrado. Hoje, seu mestre substituto é Meru, um escriba magro com dedos manchados de tinta e uma expressão eternamente desaprovadora, como se o mundo estivesse em constante desacordo com ele. Meru não sorri. Meru também não fala muito. Ele apenas lhe entrega um pincel fino, um tinteiro de cor negra reluzente e um rolo de papiro. Depois aponta para a parede e diz quase como uma sentença: bênçãos, em demótico, legível e bonito. Você encara a parede. Ela já tem uma seção preparada. Gesso fresco, cuidadosamente alisado, ainda ligeiramente úmido ao toque. Ideal para inscrições. Também terrivelmente fácil de arruinar. Você molha a ponta do pincel, ajusta o papiro onde anotou os exemplos e tenta escrever. Os hieróglifos são mais difíceis do que você imaginava. As linhas precisam ser fluidas, mas precisas. Cada traço deve parecer que nasceu ali, espontâneo, mas com um rigor quase matemático. O primeiro sinal, uma pata felina estilizada, sai mais como uma salsicha com unhas. Você limpa e tenta de novo. Ao longo da manhã, você descobre que há dezenas de fórmulas usadas em oferendas a gatos falecidos. Algumas são simples, que Bastet te guie para o campo das flores eternas. Outras são, digamos, excessivas. Ó gato do silêncio e da tarde quente, que teus bigodes permaneçam eretos e teu ronronar ecoe entre as palmeiras dos mortos. Meru olha por cima do seu ombro, em intervalos imprevisíveis, soltando suspiros tão audíveis quanto julgadores. Você escreveu ronronar com o símbolo de enxame de escaravelhos. Ele murmura em um momento. Você corrige suando. O calor não ajuda. O papiro começa a envergar nas bordas. A tinta seca mais rápido do que deveria, e seu braço está tremendo. Meru finalmente o obriga a parar para o almoço. Um pedaço de pão duro, algumas tâmaras e água morna, que você jura que tem gosto de tinta preta. À tarde, ele o leva para ver as inscrições já prontas na tumba do gato real que vocês começaram a decorar dias atrás. Ali você vê a caligrafia de verdadeiros mestres.
linhas tão finas e graciosas que parecem tecidas por uma aranha perfeccionista. Frases inteiras ondulam suavemente como se estivessem flutuando no ar. Uma homenagem visual ao movimento elegante dos próprios gatos. Uma inscrição em especial chama sua atenção. Seja suave teu caminhar no campo das almofadas eternas. Que nunca te falte sombra fresca e peixe grelhado. Meru observa você lendo. Depois suspira mais uma vez. Mas desta vez parece menos condenatório e mais resignado. Historiadores modernos ainda discutem se essas inscrições eram realmente lidas por alguém além dos deuses e dos gatos enterrados ali. Alguns sugerem que eram mais para o prestígio do escriba e da família do gato. Outros acham que o ato de escrever, mesmo que ninguém lesse, era em si uma forma de magia. Transformar o pensamento em símbolo, o símbolo em presença. Você volta ao seu mural com renovado respeito. Talvez até um pouco de temor. Suas próximas linhas saem mais lentas, mais cuidadosas. O pincel dança com um pouco mais de leveza entre seus dedos. Você ainda comete erros, claro. Um hieróglifo de rato que parece uma pipa. Um símbolo de peixe que mais parece um sapato. Mas você começa a encontrar um ritmo. Um tipo de meditação. E, estranhamente, você começa a entender. Não só os signos, mas a lógica por trás deles. A ideia de capturar uma bênção eterna num traço de tinta. De deixar um registro, mesmo que seja para um gato que só se importava com comida, sombra e ser tratado como realeza. No fim do dia, Meru recolhe seu trabalho, olha longamente e depois diz, seco como sempre, não é horrível. É o maior elogio que você recebe em semanas. E de algum jeito parece suficiente. Você volta à oficina no dia seguinte achando que já viu tudo. Mas você está errado. Porque hoje você vai testemunhar uma briga sobre bigodes. Amanhã começa normalmente. Você se acomoda na sombra, com seu pincel recém-lavrado e sua porção de tinta ainda fresca. A tumba do gato real está quase concluída. E você está escalado para pintar uma pequena cena no canto inferior direito. O tradicional gato triunfante com presa. Uma imagem simbólica do felino vencendo o caos. Neste caso, um camundongo, com cara de me tire daqui. Mas assim que você termina o primeiro rascunho, um gato esguio em posição de ataque, com um camundongo literalmente congelado em choque, alguém suspira teatralmente atrás de você. É Seneb, escriba, veterano da ala norte da oficina. Ele usa túnica alvíssima, anda como se fosse herdeiro do próprio Thoth, e segura um pincel como se fosse um cetro. Ao lado dele está Penmut, o escriba da ala sul, mais jovem, olhos semicerrados, já revirando-os em antecipação. Você já ouviu boatos sobre esses dois. Aparentemente tem uma rixa que remonta à inauguração do último calendário agrícola, quando discordaram sobre o comprimento aceitável de bigodes em representações sagradas de gatos. Bigodes não devem ultrapassar orelhas, diz Seneb, olhando diretamente para seu desenho. Ou perde-se a simetria espiritual. Absurdo! Retruca Penmut surgindo atrás dele como uma sombra irritada. Gatos divinos têm bigodes longos porque podem alcançar até o além com eles. Você pisca. Isso está realmente acontecendo. A discussão escala com velocidade e uma fluidez que sugere que os dois já discutiram isso antes. Talvez ontem, talvez há anos. Termos como harmonia cosmológica, a estética de Bastet e o impacto emocional do traço fluido são lançados como dardos envenenados. Enquanto isso, você observa seu próprio gato pintado, que parece cada vez mais constrangido. O camundongo ao lado dele parece estar tentando sair da pintura. A rixa entre escribas, ao que parece, é comum na arte funerária egípcia. Historiadores hoje ainda se dividem sobre certos estilos que mudavam conforme a moda, o humor da oficina ou o escriba-chefe da vez. Alguns defendem que havia uma escola mais minimalista, que favorecia gatos serenos e contidos, com bigodes curtos e linhas suaves. Outros acreditam que a extravagância, incluindo bigodes com curva dupla e rabos em espiral, era uma forma de reverência, não de exagero. A briga continua, agora com referências ao gato do templo de Bubastes
e a infame estátua do olhar torto, que você honestamente espera nunca encontrar. Em algum momento, um terceiro escriba interrompe. Vocês dois estão discutindo sobre um rato? Não, diz Penmut. Sobre a maneira correta de retratar a superioridade metafísica do gato sobre o rato. Claro. Para você, o mais importante agora é terminar seu mural sem ser envolvido em uma guerra felina acadêmica. Então, você toma uma decisão diplomática. Redesenha o bigode do gato ligeiramente curvo, mas não longo o suficiente para provocar indignação. E posiciona o camundongo com uma expressão confusa, como se ele mesmo estivesse pensando: por que estou no meio disso? Quando Seneb e Penmut voltam para suas respectivas alas, ainda resmungando, você sente que sobreviveu a um pequeno terremoto cultural, um sismo de pincéis e egos. Mas o mais curioso é que no meio daquilo tudo, você começa a entender por que essa arte importa tanto para eles. Pintar gatos em tumbas pode parecer uma tarefa repetitiva, até cômica, mas carrega o peso da crença de que a forma molda o destino e que cada linha desenhada pode influenciar a viagem eterna de um ser, mesmo que esse ser tenha passado a vida perseguindo insetos. Você limpa o pincel com cuidado. Seu gato está pronto. O camundongo também. E, na sua opinião, os bigodes estão no ponto certo. Elegantes, levemente cômicos e profundamente ambíguos. Como toda boa arte deve ser. Você já ouviu rumores desde que chegou à oficina. Comentários sussurrados entre os aprendizes, olhares, de soslaio dos mestres mais antigos, histórias contadas à meia luz durante os intervalos de incensar. Algo sobre uma tumba diferente. Algo que ninguém limpa duas vezes. Algo que cheira a maldição e a hortelã estragada. Mas hoje é o dia em que você, por pura má sorte ou hierarquia funcional, é escalado para trabalhar nesse setor proibido. Você carrega seus pincéis com a resignação de quem já desistiu de entender os critérios de alocação. Entra no corredor escurecido, com teto mais baixo que o normal e umidade suficiente para embaçar seus hieróglifos internos. À frente, uma sala com uma única estátua felina, os olhos de vidro levemente desalinhados e um sarcófago pequeno ornamentado demais para ser de um simples gato doméstico. Um cheiro estranho permeia o ar, algo entre papiro velho e creme de ervas. Você carrega seus pincéis com a resignação de quem já desistiu de entender os critérios de alocação. Entra no corredor escurecido, com teto mais baixo que o normal e umidade suficiente para embaçar seus hieróglifos internos. À frente, uma sala com uma única estátua felina, os olhos de vidro levemente desalinhados, e um sarcófago pequeno, ornamentado demais para ser de um simples gato doméstico. Um cheiro estranho permeia o ar, algo entre papiro velho e creme de ervas. Vencido, você se aproxima e começa a espirrar uma vez, depois outra e mais outra, até perder a conta. Seu nariz transforma-se em uma trombeta ancestral, interrompendo qualquer sensação de reverência espiritual. Você segura o espirro com a mão, olha em volta e cochicha um "desculpa" para a múmia felina, só por precaução. É a maldição, diz um aprendiz espiando da entrada. Ela aflige qualquer um que se aproxime demais do gato do arquiteto real. Você fungando. Talvez seja só poeira, ou sei lá, pelo de gato milenar. Mas ele faz o sinal dos deuses, com os dedos, e desaparece. Clássico. Historiadores modernos com mais ceticismo e menos espirros sugerem que essa lenda específica tenha surgido por conta dos conservantes usados em algumas múmias animais. Resinas e essências vegetais que, quando envelhecem mal, podem liberar compostos alérgicos ou até levemente tóxicos. Outros estudiosos mais místicos defendem que gatos reais, ao serem mumificados, ganhavam um tipo de aura residual que poderia afetar pessoas sensíveis. Ainda não há consenso que não há antialérgico egípcio registrado. Você tenta ignorar os espirros, mas fica cada vez mais difícil. Seus olhos ardem. O pincel escorrega da mão.
Você considera seriamente pedir para ser transferido para um mural de ratos? Ou melhor ainda, um daqueles setores onde só fazem faixas douradas com régua. Mas então, enquanto se curva para pegar o pincel caído, você vê algo. Uma inscrição minúscula esculpida na lateral da base do sarcófago. Quase imperceptível, como se tivesse sido adicionada após a conclusão da obra. E não está em hieróglifos comuns. É uma variante regional, usada apenas por escribas da fronteira com Núbia. Você limpa com cuidado, tossindo levemente, e lê: que este gato guarde o descanso eterno com garras silenciosas e ronronar protetor. Exceto se alguém bagunçar seus bigodes. Você recua. Olha para a estátua. Os bigodes de cerâmica estão perfeitamente retos, intactos. Ufa! A essa altura, seu nariz já está pedindo aposentadoria precoce. Mas algo o impede de ir embora. Talvez seja um mistério. Talvez o leve ronco que jura ter escutado vindo do sarcófago. Talvez seja só desidratação. Você termina sua tarefa da maneira mais rápida e respeitosa possível. Passa o pincel com leveza. Evita qualquer contato visual com os olhos de vidro da estátua e murmura: só para garantir. Se eu cometi algum erro, foi sem querer. E por favor, me deixe dormir esta noite. Ao sair da sala, seus espirros cessam. Instantaneamente. Você olha para trás. A porta range sozinha e se fecha com um baque delicado, quase como se estivesse protegendo o sono de um espírito felino, ou apenas impedindo que mais pó escapasse. No corredor, um mestre artesão o encontra. Primeira vez na tumba do ronronador? Ele pergunta com um sorriso que mistura pena e cumplicidade. Você assente. Sobreviveu. Agora você faz parte do círculo interno. Ah, claro, o círculo interno. Dos que espirram e não amaldiçoam de volta. Você boceja, cansado, mas levemente orgulhoso. Aparentemente, sobreviver a uma possível maldição felina eleva seu status. Ou pelo menos garante que você nunca mais precise limpar aquele cômodo. E, sinceramente, já valeu o esforço. Você acorda com um leve cheiro de incenso queimada. Alguém esqueceu o braseiro aceso de novo. E com um gato dormindo confortavelmente em sua túnica. Não é o seu. Você não tem um. Mas como já entendeu há algum tempo, aqui em Tebas, os gatos escolhem você. Eles também ignoram você, te observam do alto e de vez em quando usam sua cabeça como almofada. É um relacionamento complexo. Hoje você foi convocado para ajudar na sala cerimonial principal do templo, onde está prevista a instalação de uma nova estátua de Bastet. Mas não é uma estátua qualquer. Ela será colocada sobre um pedestal de ouro maciço entalhado com cenas da vida diária dos gatos do palácio, incluindo uma representação altamente detalhada de um felino sendo abanado por 3 servos humanos e servido com peixe fresco em uma tigela de alabastro. Você chega e dá de cara com o pedestal. Ele brilha tanto que você quase precisa de um pano úmido nos olhos. 2 artesãos estão lustrando os entalhes com pincéis de penas, e um terceiro está discutindo com o sacerdote sobre o posicionamento da cauda da estátua. Aparentemente, ela deve apontar para o norte, para que Bastet proteja os céus noturnos com sua vigilância silenciosa. Ou para que o sol não bata direto nos olhos da deusa. Depende de quem você pergunta. Enquanto isso, você é encarregado de polir os degraus que levam ao pedestal. 3 degraus, cada um decorado com pequenos gatinhos esculpidos em mármore, rosa. Sim, gatinhos. Sentados, deitados, espreguiçando-se, ignorando o mundo. Você se agacha e começa seu trabalho, o pano deslizando lentamente sobre o mármore frio. Acima de você, a estátua principal é içada com cordas espessas. Os sacerdotes entoam cânticos. O cheiro de mirra preenche o espaço. E o pedestal, orgulhoso e dourado, aguarda sua deusa felina. Por que tanto ouro para um gato? Você se pergunta. E a resposta, claro, é: porque é um gato. Aqui no Egito, os gatos não são apenas animais. São entidades, símbolos de proteção, graça e aquele tipo especial de autoridade passiva-agressiva que só um felino sabe exercer.
Registros históricos indicam que em certos períodos do Egito Antigo, especialmente durante a vigésima segunda dinastia, templos dedicados a Bastet recebiam grandes investimentos estéticos. Era uma forma de demonstrar devoção, sim, mas também uma espécie de rivalidade religiosa com outros cultos. Um templo com mais ouro e mais gatos ganhava mais prestígio e, convenhamos, mais visitas. Alguns estudiosos sugerem que os pedestais dourados também funcionavam como centros de oferendas. Os fiéis deixavam flores, brinquedinhos felinos de madeira, pequenas tigelas com leite, ou algo que deveria ser leite, ao redor da estátua. Outros acreditam que a altura do pedestal era simbólica. Quanto mais elevado o gato, mais próximos os fiéis estariam da proteção divina. Ou talvez fosse só para impedir que os gatos vivos subissem e derrubassem a estátua, como fazem com qualquer objeto minimamente valioso. Você termina de polir o último degrau e olha para cima no momento exato em que a estátua é posicionada. Um silêncio respeitoso toma a sala. Até o gato que dormia na sua túnica se levanta, espreguiça-se e observa. A estátua é perfeita. Orelhas atentas, olhos semiabertos, expressão de tédio divino. A cauda elegantemente enrolada ao redor das patas. E o pedestal? O pedestal brilha como uma miragem dourada sob a luz das lamparinas. Bonito, né? Murmura um dos artesãos ao seu lado. Sim, você responde. Mas e se um gato de verdade resolver subir lá em cima? Ele sorri, como quem já viu isso acontecer muitas vezes. Eles sempre sobem, e a gente sempre deixa. Porque, no fim, quem você acha que está realmente no comando aqui? Você ri baixo, e o gato ao seu lado mia, talvez em aprovação, talvez em julgamento, ou talvez só porque quer peixe. A visita do inspetor real e o elogio inesperado. Você está ajeitando um dos últimos detalhes na tumba, uma pequena inscrição que representa um ratinho dormindo sob uma palmeira, quando ouve o som pesado de sandálias reais ecoando pelo corredor. Alguém importante está chegando, e você sente aquela pontada familiar de ansiedade que sempre aparece quando um inspetor aparece do nada, especialmente um vindo diretamente do palácio do faraó. O ar parece mudar instantaneamente. Os gatos, nos altares, se sentam em posições mais altivas. O incenso começa a queimar com um aroma mais intenso, e até as sombras parecem se alinhar para criar uma atmosfera mais solene. Você respira fundo e tenta não pensar em todos os pequenos erros que pode ter cometido. As manchas de pigmento que você esfregou um pouco demais, o traço torto naquela pintura de um rato, o linho que poderia ter sido enrolado com mais cuidado. O inspetor entra, um homem alto vestido com túnicas finas e uma coroa simples, mas evidente. Ele observa calmamente cada detalhe da tumba, analisando as pinturas, os amuletos, a disposição das oferendas. Você acompanha em silêncio, sentindo cada passo dele como se fosse um teste. Quando ele finalmente para diante do sarcófago do gato principal, você quase prende a respiração. Ele observa por um momento longo demais para ser só respeito, e então olha para você. Seu traço tem firmeza, ele diz, com uma voz grave, mas gentil. Há um respeito, uma reverência na forma como capturou o espírito destes felinos. Você fica surpreso, quase tropeçando na palavra obrigado. Afinal, elogios vindos do inspetor real são raros, e geralmente seguidos por uma longa lista de correções. Ele continua, apontando para um dos murais onde um gato observa atentamente uma borboleta. Historiadores ainda discutem se esses momentos de contemplação na arte felina são realmente observações da vida cotidiana ou simbolismos profundos do ciclo da vida e morte. De qualquer forma, você capturou ambos com um toque sutil. Você sente um sorriso se formar, relaxa os ombros e percebe que, por um momento, o peso da responsabilidade se dissolve. O trabalho que parecia monótono e ingrato finalmente encontrou seu reconhecimento. O inspetor termina a visita com um aceno. De cabeça, vira-se para partir e comenta casualmente: continue assim. E quem sabe, talvez seu nome esteja escrito não só nos papiros, mas nos corações da corte. Você permanece ali, olhando para a porta que se fecha atrás dele.
o som ecoando como um selo silencioso de aprovação. E, enquanto recolhe seus pincéis e tintas, percebe que, no fundo, esse trabalho é mais do que decorar tumbas. É preservar histórias, é contar vidas, mesmo que de gatos, de uma forma que transcenda o tempo. Você dá um último olhar para a tumba, agora completa, sentindo uma calma estranha. O ronronar distante parece um aplauso silencioso. E você sorri, já ansioso para o próximo dia. Você respira fundo, sentindo o peso suave do fim do seu trabalho. O ar da tumba está impregnado com o aroma delicado de incenso de mirra e cedro, misturado com o leve toque do óleo de junípero, usado para conservar os corpos felinos ali dentro. Ao seu redor, as paredes brilhantes refletem a luz das lamparinas que dançam em sombras lentas e suaves, como se a própria tumba estivesse respirando em um ritmo calmo e constante. Agora, é hora dos últimos retoques. Você pega um pincel, fino e cuidadosamente retoca as patinhas de um gato esculpido, assegurando que cada dedo tenha sua cor dourada intacta. Logo, você passa para o altar, onde pequenas estátuas de ratinhos mumificados descansam ao lado de minúsculos colares feitos de contas de vidro. Cada detalhe é uma homenagem silenciosa a essas criaturas que por séculos foram companheiras, caçadoras e símbolos divinos. Enquanto trabalha, sente a presença tranquila dos gatos que repousam ali, como se estivessem observando, aprovando, em silêncio, ou talvez apenas sonhando com suas próximas caçadas no além. Você lembra do dia em que o inspetor real fez aquele comentário inesperado sobre seu traço felino firme? Um elogio que ainda aquece sua mente como uma chama suave. Ao terminar, você se senta por um momento, apoiando as mãos nos joelhos. A tumba parece um pequeno universo onde o tempo desacelera, onde os detalhes mundanos se transformam em histórias eternas. É um espaço que combina o mundano e o sagrado, o prático e o poético. Um santuário para aqueles pequenos felinos que tanto significaram para seu povo. Você fecha os olhos por um instante e ouve, quase como um sussurro, o ronronar distante que preenche o espaço. Um som reconfortante, gentil, como uma canção de ninar milenar. Historiadores ainda discutem se esses rituais eram mais para os vivos ou para os mortos, e você se pergunta se de alguma forma a magia está exatamente aí, nesse limiar suave entre o passado e o presente, entre o descanso e o despertar. E enquanto a noite avança lá fora, você se levanta, apaga as lamparinas e deixa a tumba em silêncio. O ar frio da noite te envolve, e você se sente parte de uma tradição antiga, silenciosa e estranhamente reconfortante. Agora, você caminha lentamente para fora do templo, o som dos seus passos abafado pela areia macia, sob o céu estrelado do deserto egípcio. Talvez amanhã outro gato precise da sua arte, da sua paciência e do seu toque delicado. Mas por enquanto, o mundo está calmo, e você finalmente pode descansar.